Fala homem, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou te explicar todos os diferentes tipos de pênis, que são os tipos mais comuns que eu vejo no meu consultório. Você já sabe qual é o seu? Então assista esse vídeo até o final. Para quem não me conhece, meu nome é Dr. Eduardo Miranda, eu sou médico urologista e andrologista, especialista em saúde masculina e criador do desafio Máquina de Prazer na Hora H em 21 dias. Então, se você ainda não está inscrito no canal, faça isso agora mesmo e ative as notificações e deixe seu like, que é muito importante para fortalecer o meu trabalho. Combinado? Então, meus amigos, falando de pênis, então os pênis, eles são realmente muito individuais. Assim como nenhuma pessoa é igual a outra, cada pessoa vai ter uma característica específica do seu pênis. Quando a gente olha no aspecto geral, o pênis pode ter uma pele da cor diferente, pode ser mais veiudo ou menos veiudo, pode ter algum sinal, pode ter uma série de situações que é muito difícil você comparar um pênis com o outro. Mas de uma forma geral, eu vou trazer para vocês aqui os 6 aspectos mais importantes que podem trazer uma característica peculiar do seu pênis. 3 dessas características estão aqui, tá? Que é a cabeça, o corpo e a direção, que eu vou fazer uns desenhos para vocês, mas tem outras 3 que eu vou falar, que é também a questão da pele, se ele é ou não embutido, e também das características do pênis quando ele está mole, quando ele está no estado flácido, combinado? Então, começando a falar sobre a nossa querida cabeça, a glande, tá? Então, a glande, gente, ela é muito importante porque é ela que ajuda o estágio inicial da penetração. É ela que vence a resistência dos lábios, dos pequenos lábios da vagina, para você conseguir entrar. E o formato dela pode ter uma característica diferente, tá? E pode ser mais ou menos favorável para a penetração, tá? Então, o primeiro tipo que eu queria trazer para vocês, gente, é o tipo flecha, tá? Que é uma glande assim levemente triangular. Esse tipo, ele é favorável, né? Porque como uma flecha vai acertar o alvo e às vezes facilita a entrada, né, no pastel de pelo. Já esse outro tipo aqui, ó, é o tipo cogumelo, né? Claro que esse cogumelo pode variar, um pouco maior, um pouco menor, mas muitas vezes glândes que são muito cabeçudas, né, podem ter essa dificuldade de ficar não tão rígida e ter dificuldade de entrar. Tá? É claro que também existem outras variações, algumas doenças que ela pode ser um pouco menor, um pouco maior, mas estou me referindo principalmente às questões de forma, né? Agora vamos entrar agora em questões do corpo, também chamado de haste peniano, tá? Então aqui, ó, a gente tem o pênis mais fino, tá? Do tipo caneta. Podemos ter também o pênis mais cabuloso, mais grosso, tá? Também que a gente pode conhecer, né? Eu costumo chamar ele também, né, de Monster, né? Em alusão àquela latinha do energético Monster, tá? E ele pode ter também algumas deformidades, gente. Lembrando que o pênis, tá? Ele é um órgão que durante o desenvolvimento embrionário, quando está dentro da barriga da sua mãe, ele sofre, né, a ação de hormônios que vai formar a definição do formato dele, tá? Então, muitas pessoas sofrem durante esse período alguma assimetria, né, que pode trazer umas formas um pouco fora do comuns, mas que são muito vistas nas pessoas normais que têm um bom funcionamento na hora H, tá? O outro tipo aqui, ó, é o tipo pinheiro, tá? Em que ele é grosso na base e vai afinando até a ponta, tá? E o outro tipo também que é muito comum, tá? É o tipo sorvete, que ele vai afinando, que ele começa fino assim, tá? Ficou um pouco aqui o desenho, ficou um pouco menor, né? Colocando aqui as glândulas para ficar bonitinho. Eu peço perdão para vocês aqui o meu desenho, tá? Eu faltei a aula de desenho no ensino fundamental. Mas lembrando, então, pênis caneta, pênis monster, tá? Pênis pinheiro, que é formato cônico, tá? Ele é um tipo, essa deformidade cônica, tá, gente? Até muitas vezes também está relacionada a pênis macrossômicos, tá? Que são pênis maiores e muitas vezes tem esse formato cônico. Ele começa grosso na base e vai afinando na ponta, tá? Só para vocês terem uma ideia, esse tipo, né, de situação às vezes pode trazer alguma deformidade, né? Que pênis que são muito largos. As pessoas querem ter o pênis muito grosso, tá? Mas esses grossos que tem a ponta mais fina, ou o contrário, que é o pênis de sorvete, que é fino e grosso, eles podem gerar alterações biomecânicas que podem trazer dificuldades na hora H, tá? Mas lembrando, o pinheiro, tá? E o tipo sorvete. Fiquei triste aqui porque não ficou maravilhoso o meu sorvete, tá? Por aí vai.
E por fim, gente, queria falar das direções, tá? Então, a direção do nosso amigão está relacionado, tá, ao fato dele ser reto, né? Normalmente o pênis é reto na maioria dos homens, só que, como eu falei, ele pode ter alguma curvatura, tá? Não só a curvatura é quando há uma assimetria na haste, tá? E ele pode dobrar, ele tem um formato em arco, né? Também chamado de arciforme, que é uma manifestação do pênis curvo congênito, tá? E muitas pessoas têm. Além disso, existe o pênis, né? Que ele apenas é direcionado lateralmente, ele é reto, mas por uma questão relacionada aos ligamentos que ligam o pênis ao seu osso púbico, ele pode direcionar para a direita ou para a esquerda, tá? Estou falando em relação à direção da haste, do fato dela ser curva ou não. Então, nós temos aqui, tá, um pênis que vai para a esquerda. Temos aqui um pênis que vai para a direita. Temos aqui um pênis que vai para baixo. E temos aqui um pênis que vai para cima, né? São chamadas as curvaturas, tá? É claro que a depender dessa intensidade, da magnitude da curvatura, isso pode trazer dificuldades para se ter uma atividade sexual satisfatória, tá? Inclusive, nem sempre dificuldade, às vezes até uma facilidade. Então, pessoas que têm o pênis do tipo gancho, né, uma curvatura aciforme para cima, para a região dorsal do pênis, pode ter uma vantagem na hora do sexo, porque você vai estimular a região de cima, o teto da vagina, que é onde supostamente está localizado o ponto G, e é muito, digamos, prazeroso, muitas mulheres curtem esse tipo de pênis, né? Isso, gente, são alterações ditas congênitas, que é um tipo de doença que a pessoa tem, mas a pessoa, né, tem uma normalidade da túnica de revestimento que dá a forma do pênis. Existe um outro cenário, que é o pênis chamado, relacionado à doença de Peyronie, em que existe uma doença da túnica albuginea, que ela perde a elasticidade e a pessoa não nasce assim, ela desenvolve deformidades ao longo da vida. Essas deformidades elas podem ser bem mais complexas, tá? E elas podem juntar diferentes tipos, né? Ela pode dobrar, por exemplo, para a esquerda e para baixo, né? Que são chamadas curvaturas biplanares. Ou elas podem não só ter alterações de direção, mas alterações do corpo, elas podem afinar em forma de ampulheta, tá? Então, as combinações são absurdas, são muitas. Inclusive, ele pode ter um pênis que é em zigue-zague, né? Uma parte dobra para a esquerda, mais próximo do seu corpo, no meio para a direita e por fim à esquerda de novo, formando as deformidades em S, tá? Então veja, né? É importante você me dizer aqui agora, né? Até comente aqui, você já conseguiu identificar qual é alguma característica dessa se assemelha ao seu pênis? Comente aqui, né? Você pode até juntar diferentes cabeças com diferentes corpos, diferentes direções, tá? E para finalizar, aquelas últimas 3 características que eu falei em relação à pele, tá? Então tem pessoas, a maioria das pessoas que não são operadas, elas têm o pênis chamado mascarado, tá? A pele vai e recobre toda a glande. Ao você fazer, né, puxar para trás a pele, a cabeça se expõe, tá? Não é a doença fimose. A doença fimose é quando você tem uma pele que tem um anel que restringe a exposição da cabeça, mas aqui é só a pele natural que recobre, tá? O pênis ele fica mascarado. Diferente do pênis carecão, tá? Se você fizer a cirurgia de circuncisão e tirar essa pele, ele fica exposto todo o tempo, tá? Isso aí é uma questão de algumas infecções, né? Pessoas fazem cirurgias por questões de infecção ou por questões religiosas, pelas mais diversas questões, você pode ter o pênis do tipo careca. Em relação ao embutimento, né? Então o pênis ele está ligado, gente. Ele está fixado pelos ligamentos no osso púbico, né? Então, geralmente o seu tamanho, né, vai do púbis até a ponta. Só que por cima do púbis, gente, tem a pele e o tecido subcutâneo, a gordura. Então, pessoas que têm uma concentração de gordura nessa região podem ter o pênis embutido, também que é um tipo de pênis. Nesse cenário, o pênis, quando ele está muito embutido, o seu pênis ele até tem um tamanho normal, mas ele fica escondido, tá? Isso pode trazer dificuldades na hora de urinar, fica caindo, né, algumas gotas sujando a sua pele. Pode também trazer questões de autoestima e confiança, porque parece, né, que o pênis está muito retraído. Nesse caso, emagrecer é uma coisa que pode, digamos, ajudar, mas também existe algum tipo de cirurgia de redistribuição de pele que também pode ser interessantes, tá? E a última questão que eu queria trazer para vocês, gente, é o aspecto do seu pênis no estado flácido, né? Em geral, o pênis ele é um órgão penetrativo, né? O que mais interessa, todas essas questões que eu trouxe para vocês, é como ele está no estado rígido.
Só que, obviamente, hoje em dia você vai na praia, você usa aquele sungão, ou você é um atleta e vai, né, trocar de roupa num vestiário, ter que tomar banho com a galera, num quartel, por exemplo. E muitas pessoas têm ansiedade em relação à aparência do seu pênis quando ele está mole, né? E quanto a isso, a gente tem dois tipos de pênis, duas características. O pinto, que eu chamo de Kinder Ovo, que é aquele que quando ele está mole, ele fica muito contraído, ele fica escondido, né? Não é o embutido, não é porque tem a pele, digamos, encobrindo ele, mas é que ele fica contraído mesmo. Quando você estimula, ele pode aumentar em até 5 vezes, gerando a surpresa do Kinder Ovo. Já o outro tipo é o tipo amostradinho, que geralmente são aqueles seus amigos que gostam de tomar banho, né, olhando para cima e sendo amostradinho, né? Esse é aquele que ele já está no estado flácido, no estado mole, com um certo relaxamento, ele já tem um tamanho quase parecido, né, com o da rigidez, e quando ele fica duro, eles apenas aumenta o fluxo de sangue, a rigidez cresce um pouco em tamanho, e muitas vezes até pode gerar uma decepção, porque não tem um ganho, um incremento que gostaria quando ele está duro, né, porque o que vale, gente, no final das contas, é o tamanho duro. Agora, meus amigos, vem cá. Mais importante do que o formato e o tipo do seu amigão é ele estar sempre duro e você ser capaz de controlar a duração da sua relação para você ter prazer e dar prazer para sua parceira. Então, o que eu venho te convidar agora é para clicar no link que está fixado aqui no primeiro comentário para você conhecer o desafio Máquina de Prazer na Hora H em 21 dias e quando vai abrir a próxima turma. Essa é a minha metodologia para te ajudar a ficar mais duro por mais tempo, 100% confiante na hora H para dar prazer para a sua parceira ou para a sua parceira. Então, clica aqui nesse link, fique por dentro e até o próximo vídeo.